Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rafa Abreu, do curso de Tecnologia de Jogos Digitais da PUC Paraná, da disciplina de Matemática para Jogos 1. Nesta aula aqui eu vou abordar um tema, também envolvendo o Atan 2 e a COS, em que basicamente nós vamos tentar colocar esses ângulos a partir de vetores dentro do intervalo correto. No caso do Atan 2, nós não precisamos sofrer muito para colocar ele no intervalo lá que a gente espera no sistema de coordenadas polares. Lembrando que é 0, θ, 360 graus o intervalo que nós desejamos. Para o Atan 2, a gente não precisa sofrer muito para fazer isso. O cálculo é relativamente simples. Nós sabemos que no primeiro e segundo quadrante, o Atan 2 será positivo, irá de 0 a 180 graus, e esse é o valor que nós desejamos neste intervalo aqui. Agora, no caso negativo, ele começa a menos 180 graus aqui, e começa 0 graus aqui. Como que a gente faz? Basicamente, quando ele entrar no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante, portanto, ele será negativo. Quando o ângulo for negativo, basta que a gente pegue 360 graus e some com este ângulo negativo. Então, por exemplo, 360 mais menos 90 resultará em 270 graus. Então, com um simples if, nós conseguimos encontrar um valor dentro desse intervalo correto. No caso do arcosseno, nós vamos precisar trabalhar um pouquinho com a noção de vetores. Então, o arcosseno, nós teremos aqui 0, 180 graus, opa, 0 graus aqui, 180 graus aqui e 90 graus aqui. Isso tanto para valores no primeiro e segundo quadrante, como no terceiro e quarto quadrante. Então, aqui nós teremos um 90 graus ao invés de um menos 90 graus, como nós encontramos no Atan 2. Espero que isso esteja bem claro na mente de vocês, porque é um conceito extremamente importante. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o ângulo resultante, né, o acos resultante, vamos colocar aqui alfa. Esse é o alfa que não está no intervalo correto. Ele será igual à fórmula conhecida, a cos do produto escalar entre um vetor v qualquer que forma este ângulo, então entre v e a base ortonormal i, que representa o eixo x, dividido pelo módulo de v. Uma vez que o módulo de i é 1, né? Não precisa calcular. Então tá aqui. Este valor não estará no intervalo correto. Então como que a gente faz? Vamos primeiro converter ele para o intervalo do Atan 2, que é de menos 180 a 180 graus. E aí depois nós aplicamos o if. O mesmo if que a gente faz com o Atan 2. Então agora vamos converter para o intervalo do arctangente. Vamos colocar aqui αt. Αt seria igual então, ele seria igual a o próprio alfa quando ele seria igual ao próprio alfa? Se o produto escalar, vamos colocar aqui o produto escalar entre v e j for maior do que 0, e ele será menos alfa se o produto escalar entre v e j for menor que 0. Basicamente nós vamos fazer isso. Por que isso acontece?
Na prática, ao invés de nós calcularmos o ângulo entre este vetor e este eixo aqui, nós estaremos calculando o valor do ângulo entre o vetor e este eixo aqui. Perceba que se ele for positivo, isso significa que ele está aqui em cima. Se ele for negativo, significa que ele está aqui em cima. No caso normal, né, se nós calculamos com este cara aqui, vou trocar de cor, ele é positivo se estiver aqui e ele é negativo se estiver aqui. Então nós só estamos adicionando 90 graus à nossa conta. Por isso a gente pega o vetor J, que é perpendicular. Um detalhe importante que vocês vão aprender em detalhes depois, quando nós estivermos manipulando matrizes de rotação, é que se você pegar um vetor e multiplicar por uma matriz de rotação de 90 graus, isso aqui vai resultar num vetor V perpendicular. Mas existe um macetinho que evita a necessidade da gente multiplicar por essa matriz, que basicamente é o vetor perpendicular a V é igual a menos Vy e Vx. Então olha o que eu faço. Eu pego a componente x do vetor V, coloco na direita, e pego a componente y do V, coloco na esquerda negativando. Então o valor de x do V perpendicular é o Vy do vetor original negativado, e o valor y é o próprio Vx. Beleza, pessoal? Então eu gostaria agora de demonstrar esses conceitos na prática no GeoGebra. Vou trabalhar aqui com o GeoGebra. Então vou abrir ele aqui. Aqui é o nosso GeoGebra. E vamos começar com o ATAM2. Então eu vou criar aqui um vetorzinho. Opa, criei um ponto. Vamos criar o vetor aqui. Vetorzinho. Saindo aqui até aqui. Então um vetorzinho qualquer. E vamos calcular o ATAM2 deste vetor. Deixa eu remover esse find aqui. ATAM2 seria igual a ATAM2 do y de u e x de u. Então tá aqui, o nosso ATAM2 ele está dado em radianos. Vamos fazer uma conversão. AT2 graus, d de degrees, né? Será igual a AT2 vezes 180 divididos por π. Então tá lá. Vamos agora converter para o intervalo correto, e aí vamos fazer experimentos, né? AT2 360 igual a if, então é igual ao operador ternário do C++, if AT2 for menor do que zero, nós faremos AT2D, vou fazer aqui 360 mais AT2D, caso contrário, AT2D. Então, olha lá, 90 graus, 180 graus, agora um vai ficando negativo, o outro vai de 180 a 360. Então tá lá, funcionando perfeito a nossa conversão. Vamos trabalhar agora com o acos. Então, vamos começar aqui calculando o cosseno. O cosseno seria... Vamos criar um vetor primeiro, né? Vetor i é igual a vector 0. E o vetor j, vamos usar esse conceito diferente. Só vou mostrar o conceito aqui. E depois eu mostro com o vetor u, conceito de perpendicularidade. Então, vamos colocar y menos y de i, x de i. Beleza? Então tá aqui o nosso j.
Vamos fazer um experimento com U. Então, U perp será menos y de U, x de U. Então tá lá. Ó, perceba que conforme vamos vendo U, sempre obtenho o vetor perpendicular por meio desta fórmula. Vou esconder o perp, nós não vamos precisar dele. E agora o que a gente faz? Vamos calcular o cosseno entre o cosseno do ângulo entre o I, que é o dot, entre U e I dividido pelo módulo de U. Beleza? Agora vamos calcular o arcosseno. O arcosseno é igual a cos de C. Calculamos o arcosseno. O que nós precisamos fazer agora? Precisamos criar uma versão do arcosseno que seja compatível com nossa tan 2. Vamos só criar uma versão aqui em graus, que é AC vezes 180 divididos por π. Beleza? Agora, AC no intervalo do AT2 seria igual a um if. Então, if dot, vou fazer um dot aqui, entre U e J. Apaguei o if sem querer. If dot entre U e J for maior que zero, então nós temos que o ângulo é ACD. Caso contrário, o ângulo é menos ACD. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se ele está no intervalo do AT2. Então aqui ele vai de 0 a 180 e aqui negativo. Então está funcionando, já conseguimos o intervalo T2. E agora é muito simples a conversão, né? O AC final, AC 360, vai seguir a mesma regra do AT2 360. If AC AT2 for menor que zero, então nós vamos fazer 360 menos AC AT2. Caso contrário, é o próprio AC AT2. Então AC 360. Opa, fiz um errinho, cometi um engano aqui. É mais. Menos com menos dá mais, né? Então, é mais. Tá lá. Funcionando perfeitamente. Então, com isso, a gente discute mais um conceito, né? Para colocar os ângulos no intervalo correto, utilizando o atan2 e o acos. E esse conceito de vetores perpendiculares e ângulo a partir dos vetores perpendiculares, nós vamos praticar bastante na nossa aula flipada, utilizando o GeoGebra. Então, na sala de aula, vocês terão prática relacionada a este ângulo com o vetor perpendicular. Inclusive, havendo um desafio relacionado a isso. Então, espero que vocês estejam preparados no dia para nós trabalharmos com esses conceitos e até a nossa aula presencial.